Imagine um artesão perfeito. Cada peça que ele cria é impecável, pura, sem a menor falha ou desvio. Agora, imagine que uma dessas criações perfeitas, forjada em absoluta perfeição, espontaneamente, escolhe se tornar monstruosa. A falha estava na criação ou no Criador? Esta pergunta incômoda, esta rachadura na fundação da lógica, é o ponto de partida para expor a mais profunda e dolorosa contradição de todas. Nos é apresentada a promessa de um arquiteto do universo que acumula em si a totalidade da perfeição. Um ser que é, simultaneamente, onipotente, detentor de todo o poder. Esta é a promessa. Um universo governado por um poder infinito, guiado por um conhecimento infinito e motivado por uma bondade infinita. É o pilar que sustenta catedrais, inspira sinfonias e oferece consolo diante do abismo. No entanto, abrimos os olhos. E o que vemos não é o reflexo harmonioso dessa perfeição. O que a realidade nos impõe é um espetáculo de sofrimento aleatório, brutal e, acima de tudo, desnecessário. Não falamos aqui do sofrimento que ensina ou fortalece, mas da dor crua e sem propósito. Falamos do terremoto de Lisboa em 1755, que num dia santo dizimou milhares de fiéis dentro de suas igrejas. Falamos da criança que nasce com uma doença genética rara e agoniza por anos, sem jamais ter tido a chance de cometer um erro. Falamos do filhote de cervo que morre em agonia num incêndio florestal. A promessa de um universo regido pela benevolência se choca violentamente com a evidência empírica de um mundo indiferente. Existe uma dissonância insuportável entre o que nos é dito e o que vemos, e é nesta dissonância que a nossa investigação começa. Para entender essa dissonância, não precisamos de novas revelações ou textos apócrifos. Precisamos apenas ler com atenção as crônicas do próprio arquiteto. A defesa de sua benevolência poderia alegar que os atos de crueldade são metáforas ou interpretações equivocadas, mas o texto se apresenta como crônica, como um relato de eventos, e nesses relatos a moralidade se torna turva. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 34, a voz que narra não hesita. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos totalmente cada uma delas, homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. A aniquilação é total e celebrada como vitória. A ordem se repete com uma clareza ainda mais assustadora em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de pé. Diante de tal crueldade ordenada, a justificativa padrão, o escudo teológico, é o do livre-arbítrio. A ideia de que o mal não vem do Criador, mas da corrupção de sua criação. Mas é aqui que a defesa desmorona sob o peso de uma falha lógica fundamental. O livre-arbítrio de quem exatamente? Da criança com leucemia? Do vilarejo engolido por um tsunami? Que escolha moral um desastre natural fez? O argumento se aplica apenas ao mal humano, deixando todo o sofrimento natural sem qualquer explicação plausível. E mesmo no caso humano, a lógica nos leva a uma armadilha. Pense novamente no quarto perfeitamente selado e preenchido com a mais pura luz. Como a escuridão poderia surgir de dentro dele? A escuridão é a ausência de luz. Ela não pode criar a si mesma em um ambiente de pura luminescência. Se a criação era perfeita, emanada de um Criador perfeito, a própria possibilidade do mal, a semente da corrupção, teve que ser plantada, ou, no mínimo, permitida pelo próprio Criador. A escuridão não nasceu do nada. Ela foi uma variável incluída no projeto original. O artesão perfeito deliberadamente incluiu a fragilidade em sua obra-prima. Assim, com a promessa da perfeição em uma mão e as evidências brutais da realidade e do próprio texto na outra, a lógica nos encurrala em um corredor com apenas 3 saídas possíveis. Uma armadilha intelectual formulada há séculos pelo filósofo Epicuro e que permanece sem resposta. Se Deus quer impedir o mal, mas não pode,
então ele não é onipotente. Sua vontade é limitada por forças que ele não controla. Se Deus pode impedir o mal, mas não quer, então ele não é benevolente. Sua natureza é, no mínimo, indiferente. Ou no máximo, sádica. Se Deus pode e quer impedir o mal, então de onde, em nome da própria lógica, vem o mal? Por que o universo que observamos é tão diametralmente oposto à sua vontade e capacidade? E se ele não pode e não quer, por que o chamamos de Deus? A lógica, quando aplicada de forma fria e imparcial, nos deixa aqui, diante destas portas. Não há uma quarta opção que não envolva abandonar a razão. E assim, a questão que ecoa através dos séculos não é apenas sobre a existência de Deus, mas sobre sua natureza e seu silêncio. Se o arquiteto do universo é onipotente, por que seu projeto é tão terrivelmente falho? Se ele é benevolente, por que sua criação agoniza em um silêncio ensurdecedor? O que resta ao indivíduo, pequeno e finito, diante de uma contradição de escala cósmica? E a pergunta mais sombria de todas, a que nos confronta no escuro quando as teologias se calam: e se o silêncio que recebemos como resposta for a única resposta que existe?